dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Queira aceitar a nossa saudação em função do horário que nos recebe. Tudo jovem. Viemos para o propósito. Hoje está convosco mais uma vez evangelista Daliano Sardinha, líder juvenil, que hoje está aqui com o Pod Jovem, um podcast levantado para levantar jovens, para potenciar jovens, para despertar jovens. E o nosso lema é: nós viemos com um propósito. Nós não estamos aqui para brincar, estamos aqui para ilustrar, para ensinar, para despertar jovens. E hoje, mais uma vez, na temporada Bíblia e Ciência, nós queremos falar em torno do livro, ou o versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que é um versículo muito apresentado nos convites de casamento. Quase todos os convites de casamento vem aí um trechozito, né? Não é bom que o homem viva só, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e dir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós estamos carecas de ouvir isso, mas o que é facto é que a sociedade cada vez mais tem estado a caminhar para um mundo solitário. Nós temos estado a ver o Ocidente a viver isso, não é? Cada dia que passa, pessoas defendendo que vale a pena viver sozinho, que o casamento não vale para nada, pessoas tendo experiências muito tristes e desaconselhando os outros a se casar. E ainda mais pais fugindo a responsabilidade de assumir o seu lar, assumir os seus filhos, assumir a sua esposa. Então há um desastre, não é? Se é assim que nós podemos chamar, a nível social. E hoje nós queremos conversar, não é, sobre o que a ciência fala a respeito disso e o que a Bíblia fala a respeito disso. Será que as duas encontram-se no mesmo ponto ou será que elas divergem? Será que a ciência tem algum subsídio para suportar, para servir essa verdade bíblica apresentada? Para essa conversa maravilhosa, eu não poderia conduzi-la sozinho. Eu tinha que chamar pessoas dotadas, preparadas para nos servir aqui mais uma vez. E hoje eu tenho aqui dois homens cheios da sabedoria, cheios da sapiência divina. Tenho aqui o doutor Walter Adriano, cientista da felicidade. Mais uma vez é um prazer estar aqui e saudar a todos, né? De acordo ao fuso horário. E sempre dando glória a Deus pela graça que Ele nos dá de poder encontrar irmãos tão amados como você, pastor Jackson, que por algum tempo, na graça que Deus nos deu, víamos apenas no online e agora temos-lo ao vivo, em carne e osso, conforme a graça que Deus nos deu. Realmente é uma graça muito grande encontrar os irmãos que Deus usa no nível como Deus o usa. Amém. Então amém. Eu sou grato por pertencer a esse painel e estar com vocês. Uau. E como já introduziu muito bem o Dr. Walter, falando do pastor Jackson Marques Gomes. Nós víamos a distância, estamos aqui de perto e parece que é um sonho. Será que é realidade? Será que eu posso Não estamos realizando. Será que ele... Eu fui ver na rede social dele, ele escreveu: meu sonho está na África. E nós estamos realizando o nosso. Tá com ele. Sim. É verdade, aqui, né? Parece a história de Maria e Isabel, né? Uma realiza o sonho da outra. Quando ela se encontra, se completa. Exatamente. Então, Cara, tô aí. Seja bem-vindo, pastor Thank you, Jackson. my family. God bless. Pois bem, então vou começar aqui já a provocar o Dr. Walter Adriano. Dr. Walter, Deus mentiu dizendo que não era bom que o homem vivesse só? Não. E a ciência pode provar. A ciência pode provar porque quando Deus disse não é bom que o homem viva só, Ele estava dizendo assim literalmente: essa criatura, não fabriquei ela para viver sozinha. My God. Essa criatura sozinha morre. Meu Deus. Deus estava dizendo: a solidão não é funcional para essa criatura. Essa criatura tem uma contraindicação. Forte. Ela é feita para viver num ambiente de relacionamento.
sozinha ela morre. E aí mesmo, quando Deus diz não é bom que o homem viva só, repara que Deus está já estabelecendo os princípios de convivência social dessa criatura. Porque tudo que Deus faz, ele coloca princípios. E o que a ciência prova, vamos para a sociologia. Vamos. A noção básica da sociologia é o quê? É que o ser humano, nós nos realizamos na presença do outro. Nós nos completamos na presença do outro. Aquilo que a sociologia e a filosofia do direito do Estado chamam de relações de interdependência. Na filosofia, não é, do direito do Estado, aprendemos o quê? Que nenhum ser humano é completo se não estar no relacionamento com o seu semelhante. Meu Deus. Então Deus está dizendo assim, eu fiz essa criatura, mas ela não vai sobreviver sozinha. Ela não vai descobrir o seu propósito, a sua identidade sozinha. Ele vai precisar ter relacionamento com outro semelhante, igual a ele, para quê? Para ele realizar a vida dele. E nessa conversa a biologia não fala? Não fala sim também, claro, porque ali é um outro princípio, é o princípio da multiplicação das espécies. Entendeu? Quando Deus diz não é bom que o homem viva só, eu criei ele para multiplicar, para povoar a terra. Aí o princípio biológico é bem ativo, ele entra em ação. Tá percebendo? Então, sem ser ensinado. Não entendi. Sem ser ensinado. Não, porque é instintivo, é instintivo. Deus enquadrou uma verdade que todas as ciências corroboram. Entendeu? Uma coisa, solidão não é funcional para ninguém. Se ele precisar construir a felicidade dessa criatura, ele precisa de ter mais alguém. Todo tipo de felicidade que requer a aniquilação do outro não é felicidade, é infelicidade. Meu Deus. A construção da felicidade requer estar ali o próximo. Está ali o outro, o alter, ele precisa estar ali. Outra coisa é a questão biológica, nós acabamos de falar. Só há reprodução de espécies nessa relação, que depois vai ser sexual. Entendeu? Filosoficamente, nós nos completamos na interação com o outro. E é verdade porque tudo que fazemos hoje depende de alguém. Vamos para a padaria comprar o pão que depende do padeiro. Entendeu? Vamos para a escola estudar que dependemos do professor passar conhecimento. Vamos para a igreja ouvir o pastor porque a nossa fé para ser nutrida, construída, precisa passar por ali. Estamos aqui fazer o podcast porque tem uma equipe ali trabalhando. Nós sempre vamos depender do outro. Então, quando Deus disse não é bom que o homem viva só, ele estava dizendo é antipedagógico, entendeu? Não é espiritual esse desenvolvimento de uma pessoa só. Você precisa estar com o outro, você precisa amar o outro, você precisa suportar o outro. Repara como Jesus e o apóstolo Paulo insistem em palavras que denotam que nós precisamos construir um relacionamento. Ajudai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Você percebeu? Tudo isso para quê? Para nós termos uma desenvoltura completamente saudável. Uma vez fizeram uma experiência. Um dos filhos da monarquia inglesa, que era sobrinho da rainha Isabel, foi colocado preso. E ele ficou 40 dias na solitária, sozinho. Meu Deus. Sabe o que ele estava a implorar? Que alguém falasse com ele. Ele quase ia surtar e ficar doido, porque não tinha ninguém para conversar. Meu Deus. Entendeu? Sozinho, você está aniquilado, não tem existência. My God. E todas as outras ciências confirmam esse facto. Então, Deus está... E ademais, Deus aí estava a estabelecer também o princípio da liderança. Vai liderar quem? Ele tem que governar a terra, tudo bem. Mas cadê o auxílio? Cadê o complemento? Ele correu o risco de virar um ditador no meio dos animais. Exato. Que é uma liderança disfuncional. Dr. Walter, estamos a vivenciar um problema aqui em Angola. Principalmente com o advento da pandemia, que é o atraso da fala. As pessoas ficaram distanciadas. As crianças que nasceram na pandemia, elas estão com atraso na fala. Será que isso aqui dá suporte também ao não é bom? Sim. O que começou a ver na pandemia? O que a pandemia trouxe? O mundo nunca mais vai ser igual depois da pandemia de 2019. Nunca mais. Por quê?
O Covid-19, ele trouxe essa sensação gritante de o mundo estar isolado. Então, a quantidade de doenças emocionais que surgiram e transtorno, porque quando uma pessoa está emocionalmente debilitada ou está vivendo infelicidades permanentes, então ele fica condicionado. Isso afeta a sua genética. E quando afeta a sua genética, é provável que você gera. As pessoas geradas naquele tempo podem surgir com algum problema, com algum distúrbio Meu Deus. psicológico ou mesmo biológico. Então deu no que deu. Meu Não Deus. é? Nós tivemos esse crescimento de crianças com essa dificuldade de fala, com graus de autismo, durante essa fase. Porque as pessoas estavam instáveis. Meu Deus. As pessoas estavam muito, muito estressadas, não só pelo isolamento, mas porque era tudo novo. Todos os dias é descobrir como vamos viver. A infelicidade não produz boas coisas. Boa. Então, pastor Boa, Jackson, então, Boa. Bíblia nisso, Bíblia no assunto. Bíblia... Que ele é bom, Não é né? bom Que não é. que o homem esteja só. Jesus, ele montou um grupo de 12, Yes, que são pares de 2. yes. E na missão, ele disse, a primeira comissão, ele montou um grupo de 70. Uhum. 7 é ímpar, mas 0 é par. Yes. 2, 2, 2, 2. Yes. Por que ele começa com um grupo de 2 ao invés de começar com 5.000? Ele multiplica para 5.000, mas começa com 2. Porque é impossível você fazer de 5.000 se tornar família. Uhum. Mas é possível você pegar 12 e fazer eles se transformarem em irmãos. Meu Deus. Uau. Deus, lá no Éden, colocou Adão no jardim. E viu que ele não estava, e viu que ele estava só. Porque a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Deus vinha Sim. no restante do dia. Eu vou preencher Adão. Todos nós vemos o texto bíblico e diz que Deus fez Adão dormir, não foi? Sim, sim. Não é isso? Foi. Adão dormiu, mas Adão não estava dormindo. Deus matou ele. Deus matou Adão. Foi um sono de morte. Não, matou mesmo. Como assim? Como é que a Bíblia diz? Como é que você Como arranca assim? um pedaço da costela do cara, o cara não A pessoa acorda? não sente. Que sono miserável esse, arranca um pedaço da costela e fecha com o cara e nem O pisca. sangue de Jesus tem poder. E aí? Imagina a dor, né? Fazendo uma cirurgia ao vivo. Deus matou ele, sabe por quê? Porque para Eva nascer, o Adão teve que morrer. Meu Deus. Por isso que a igreja está viva. Porque para a igreja nascer, Jesus teve que morrer. Quando Lázaro estava morto, o que Jesus falou? Vamos lá, porque ele está dormindo. Quando a filha de Jairo estava morta, o que Jesus falou? Vamos lá, dormindo. porque ela dorme. Ele enxerga a morte como sono. Meu Deus. E aí, A engraçado, linguagem de Deus. e encerra a minha fala. Entendi. Quando Deus tirou um pedaço da costela, cientificamente a mulher tem uma costela a mais que o homem. Incrível, né? E essa costela a mais que a mulher tem é para segurar não só suas costas, mas também para abraçar o ventre. Uau. É como se fosse uma mão para segurar a bolsa do líquido Uau, amniótico. uau. Deus é lindo. E outro mais, que o que falta em nós homens sobra nas mulheres, por isso que nós se completamos. O que falta... O que o homem falta tem em falta, nós as mulheres têm a tem mais. sobra E nelas. o que elas têm de falta, nós temos de sobra. E aí, olha que coisa linda. Deus tira no texto, não estou forçando, tá no texto, que ele tirou um pedaço. Sim. Ele tirou um pedaço, mas quando ele trouxe algo inteiro. Na mão do homem você entrega inteiro e devolve em pedaços. Na mão de Deus você coloca em pedaços. E devolve Ele inteiro. devolve inteiro. Yes. Eita! Isso é forte, bem muito forte. muito forte, Então, muito forte. Fala um bocadinho sobre as consequências na sociedade, Dr. Walter, da solidão. Yeah. Hoje precisamos ter cuidado, porque estamos na fase do desenvolvimento pessoal. As pessoas despertaram, é bom falar do desenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, que na verdade não é outra coisa. A Bíblia já fala disso.
O nosso aperfeiçoamento espiritual, ele só acontece porque primeiro a Bíblia nos desenvolve pessoalmente, ele desenvolve o nosso caráter. E esse desenvolvimento do nosso caráter, que é moldado, nos leva ao desenvolvimento espiritual. O último nível é o alcance dos seus. Eternidade com Jesus. Aprovou, entra no gozo do teu Senhor. Porém, há um risco, porque hoje surgem vários especialistas falando da solidão de uma maneira não muito funcional. Nós temos que ter cuidado. Há uma solidão que está sendo vendida. Olha, se fulano está desagrado, se afasta. Essa família não sei o quê. Melhor só do que mal acompanhado. Mas peraí, calma aí. Quando é que a solidão é funcional? Quando o objetivo da solidão é evitar problemas, mas não criar um modelo de vida. A solidão, ela não serve como modelo de vida. Uau. Por isso que Deus falou, não é bom que vive sozinho. Morre. Sozinho, se aniquila. Sozinho, não se constrói. Entendeu? Então, a solidão, esse isolamento, não pode ser um modelo de vida. Nós vemos agora, fazer uma comparação nas sociedades modernas da atualidade com a tecnologia de ponta. O que acontece? Nós temos um país, por exemplo, como o Japão, onde tem toda a tecnologia, mas o nível de suicídio é tão alto. Meu Deus. E atinge maioritariamente pessoas que moram sozinhas. Meu Deus. Entendeu? Mora sozinho. Para tu ter ideia, há uma profissão no Japão de moços e moças que são pagos, contratados, para fazer companhia. Tem quem faz companhia na hora de dormir até de manhã. Meu pago Deus. para isso, Meu sem Deus. sexo. Meu Deus. Tem quem é pago para ser filho. Tem pais, por exemplo, que estão muito isolados, estão muito sós. Não tiveram tempo para ter filhos. Então pagam alguém para fazer o papel de filha durante uma semana. Meu Deus. Durante um dia. Porque eles têm uma carência afetiva tão grande que ao olhar para os outros, ver que tem filho, tem tudo, e eles, por opção própria, preferiram não ter. Lá na frente, quando chega na velhice, pesa. Meu Deus. Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas tomando decisão. Não quer ter filho, não quer ter. Ok, beleza, tudo bem, não quer ter. Beleza. Quando você se divorciar, separar do seu marido, vai pesar. Pode ser uma opção pessoal, é seu, ok, tudo bem. Mas a solidão não é funcional para o ser humano, nunca vai ser. Entendeu? E quando a gente vai envelhecendo, o que acontece? Nossa resistência emocional baixa. Nossa resistência biológica está indo. Não é? Vai acompanhando, vai tudo tornando mais frágil. Imagina você chegar nesse nível de fragilidade e sentir que você tomou decisões erradas. Se afastou de todo mundo, prefere ficar sozinho. Nós temos, no Brasil, nós fizemos essa pesquisa, principalmente na cidade que eu morei, que é São Sebastião do Paraíso. Grande parte de pessoas mais velhas, 70, 80, 90, alguns deles em depressão. Mas que tipo de depressão? Depressão por conta do isolamento. Ok. Por conta da solidão. Entendeu? Então, a solidão, ela é muito prejudicial. É muito prejudicial. O que as pessoas precisam fazer é procurarem construir aquilo que falamos da outra vez, que é relacionamentos positivos. Por isso é que hoje há lares de idosos, por exemplo, onde se constrói um ambiente para ele se sentir acolhido. Ele tem desejo de pertencer a um grupo. É, mais uma vez, a ciência correndo atrás dos princípios bíblicos. É né? exatamente isso. Constrói ambiente porque não pode estar só. É exatamente isso. Então, pastor Jackson, a solidão, então, não é de Deus. A solidão é A pecado. solidão é o caminho mais curto para o suicídio. É. Como assim, Jackson? Judas, com todos os problemas, enquanto estava do lado de Jesus, foi quando ele se isolou. Porque você se torna uma presa fácil quando você se isola. Meu Deus. Não existe construção na solidão. A solução é uma destruição em massa. Meu Deus. Nós entramos na rede social, as pessoas, quando a pandemia veio, todo mundo se assustou, né? Eu dando palavra na igreja. As pessoas se assustou porque tinha que manter o distanciamento. E eu falava, vocês estão assustados por quê?
A gente já estava distanciado há muito tempo. A gente só estava perto fisicamente, mas emocionalmente a gente Distante. está distante. Porque quem não sente a necessidade do outro está mais necessitado que ele. Yeah. Então, o distanciamento é um perigo, porque, na verdade, o distanciamento é você procurando alguma coisa. Uhum. Ele tem a ver com um trono de carência. E Deus não sustenta tronos de carência. Meu Deus. Meu Porque Deus. todas as vezes que você está carente, você procura nos outros aquilo que você não encontrou em Deus. Meu Deus. É exatamente isso. E aí a gente fica tão querendo Não. buscar. Por favor. Se não for pedir muito, pastor, repita a frase, se faz favor. Quando. Toda vez que você está carente, Todas as vezes que nós Você estamos procura. atrás de uma carência, nós estamos procurando nos homens aquilo que nós não encontramos em Deus. Meu Deus. Mas não encontrou em Deus, não, porque Deus não Então tem. não, porque tem coisas que você vai encontrar em Deus que ele não quer te dar, cara. Ah, Por exemplo, ok. ele não quer afalfar seu ego. Ele nunca vai afalfar seu ego. Ah, porque você está com a vida de pecado e quer que Deus venha afalfar seu ego. Não. Aqui você não vai encontrar isso. Não vai. Mas nos homens você encontra. Ah, ok. Entende? Porque, por exemplo, os homens sustentam a máscara, Deus não sustenta a máscara. Você não vai encontrar isso em Deus nunca. Deus nunca, ele vai te confrontar em amor, mas ele vai te confrontar. Os homens não, eles querem te bajular. E a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Yeah. Tem gente te bajulando, você se sentindo todo honrado. É. Não, fulano tá me só honrando. parece, mas não é, né? Meu Um é e o Deus. outro parece. É exatamente isso. Então, nós podemos concluir que este versículo bíblico, Uhum, ele não vem apenas para satisfazer uhum. a vontade dos crentes, né? Não, é Ele para é o ser universal, humano. esse princípio. Isso É. isso é tão rico. Uhum. E quando Adão e Eva foram colocados para fora do jardim, o texto diz que vai nascer Caim e Abel. Adão foi colocado para a banda do norte. E após Caim ter matado Abel, e matou Abel por causa de um culto. Caim matou Abel por causa da adoração. Uhum. E a adoração é sério, que gera até a morte. Mas deixa isso para outro dia. O texto diz que Caim andou vagante. Sim. Mas aí a Bíblia é profunda demais, diz que ele foi parar onde? Na banda do norte. Na entrada do Éden. Aonde os pais saíram, aonde Caim quis voltar. Por que Caim quis voltar para aquele lugar? É o lugar do relacionamento. Uau. Era uau. lá que Deus encontrava com Adão todas as Meu tardes. Deus. Então ele tinha saudades do que era bom, né? Vocês não estão prontos para essa conversa? Meu Deus. Então falou que a solidão é o caminho mais rápido para a morte. É o caminho mais curto para Mais o Para o suicídio. suicídio, sim. para o suicídio. Porque quando você está só, você está vulnerável. Ok. Eu disse. Exato. O leão, quando ele vai pegar presa, ele vê uma manada, ele vê uma alcateia. O que o leão espera? Que ela esteja Ele não, isolada. você tá aí? Você tá aí? Aham. Ele não vai no meio do bando todo. Não vai. Tá cheio de búfalo. Você acha que o leão vai pular no meio deles? Não. Não. Ele espera um se isolar. É um filhote. Eu sei Yes. andar sozinho. Yes. Ou alguém que tá doente. Yes. Que é a doença mental, é a doença emocional. Aham. Aí o inimigo fica assim, esperando. Não quer mais congregar? Porque a igreja é assembleia. Não Exato. tô falando de placa de Assembleia de Deus, não. Tô falando de Aham. igreja e assembleia. É a congregação, Dos é nós santos. juntos. Exato. Então, o cara começa a se isolar. Por exemplo, encerra aqui. Quando nós vamos tomar a ceia, o pastor pega o pão em parte, pega o cálice e compartilha. É um dos maiores mistérios da Bíblia, né? O sangue está sendo circulado no corpo. Uhum. E aí o membro que não toma a ceia, o sangue não passou lá. E o membro que o sangue não passa, não circula, esse membro fica atrofiado. Exato. Sim, fica E atrofiado. acaba não que os chega. médicos têm que amputar. Uhum. Porque não há vida nesse membro. Exato. Agora, engraçado, nós vivemos em sociedade como igreja, como família. Deus nos trouxe para sermos família dentro da igreja. Uhum. Por isso que quando um membro é cortado é porque perdeu a vida. Agora, Exato. engraçado, as pessoas querem viver, não, eu não congrego. Irmão, o corpo vive sem o membro. Yeah. Mas o Mas membro, o membro não vive sem o corpo. quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. Meu Deus.
Mensagem poderosa, É oportuna. muito forte, né? Então, tanto a ciência, tanto a Quanto a Bíblia, Bíblia se corroboram corroboram. em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Sim, com certeza. E eu penso que, inclusive, há países que estão a estabelecer leis, estão a estabelecer requisitos para chamar os reprodutores, aqueles que gostam de reproduzir, que gostam de unir, né? Porque eles estão a ficar vazios. Sim. Canadá Até já as teve. leis estão a corroborar. Canadá teve políticas que facilitaram. Foi muita gente para o Canadá Sim. há algum tempo atrás. Chamando principalmente africano. africanos. Africano é que Meu primo gosta foi de, lá, de correu. cumprir o Gênesis 2, Ficou com uma canadiana. Exatamente por causa disso. Por causa de. O país é grande e tem vazios humanos, né? Então eles precisavam. E a recomendação era os cidadãos de pele negra, que nem nós, que eles queriam a melanina para proteger a pele quando tiver o sol. Assim. Agora, Entendeu? engraçado, Deus é extraordinário. Deus sabe o que fez. Como é que ele faz um negócio desse? Então. Pegar duas pessoas de sexualidades diferentes, colocar debaixo de um teto e falar vocês vão viver juntos. Culturas diferentes, criações diferentes. Sabe, o Billy Graham, perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela algum dia já havia pensado em divorciar. Aí ela, não, em divórcio não, mas em assassinato. Gente, é uma loucura, cara, porque quando nós chegamos numa audiência como essa, a primeira coisa que a gente quer mostrar as nossas medalhas. Exato. Porque medalhas atraem olhares, mas cicatriz atrai pessoas. Exatamente. Quando Jesus ressuscitou, ele não mostrou coroa de ouro. Quando Jesus ressuscitou, ele não mostrou vestes talares até o pé. Tá lá, eu paguei o preço. Mas ele mostrou o quê? As marcas. Uau. Porque cicatriz é uma vitória de uma ferida que estava aberta e não está mais. Yes. Porque para Deus, cicatriz vale mais que diploma. Diploma fala do que você conquistou e a cicatriz fala do que você suportou. Yes. Então, três coisas muito importantes sobre o casamento. A primeira, existem 3 pilares no relacionamento: mesa, altar e cama. Mesa, altar e cama. Para quem é jovem, acho que é importante. A mesa é o planejamento. Lugar do planejamento. O altar é o lugar da consagração. Boa. E a cama é o lugar da consumação. Meu Deus. Moral da história: ao invés das pessoas começarem na mesa para terminar na cama, eles estão começando na cama, aí vão ter que terminar na mesa. Porque agora vai ter que somar. Vão ter que renegociar os Quanto que eles vão ter que pagar de aluguel, porque não tinha planos? Quantos vão ter que comprar fraldas, porque não tinha plano? Vamos mudar de assunto. Vocês não estão prontos para isso. Então tem gente terminando em lugares errados porque começaram em lugares errados. Outro mais. Yes. Posso falar? À vontade, vamos lá. Agora, a minha fala mais estendida é essa. Agora. O órgão masculino é um dedo. Yes. E o órgão feminino é um anel. Todas as vezes que você coloca o dedo num anel, você está firmando um pacto, uma aliança. Meu Deus. Só que tem gente que fez tanta aliança que essas alianças se tornaram correntes. Meu Prenderam, eles estão aprisionados em relacionamentos. Por isso que o cara não consegue ficar com uma só mulher. Demais. O cara não consegue ficar só com uma mulher, porque ele já está acorrentado em tantas outras. Ele está aprisionado e ele acha que é aliança. Só que o inimigo colocou na cabeça dele que é uma aliança, mas no mundo espiritual é uma corrente. Ele está aprisionado, fez sexo laços, com uma, com outra. Porque se a cama é um altar, muitas pessoas fizeram aliança naquele altar. E terceira coisa muito importante: o casamento é um produto. Como assim um casamento é um produto? Você paga para casar, você paga para manter casamento, e se um dos cônjuges morrer, você paga até para enterrar. E mulher boa é mulher cara. Quanto melhor a mulher, mais cara ela é. Porque você é o mantenedor, né? Exatamente. A gente fala que o marido é o provedor. Não existe isso na Bíblia. O marido não é provedor. Só existe um provedor. Meu Deus. Só existe um provedor. Meu Deus. O homem é o mantenedor. O que é o mantenedor? É aquele que mantém aquilo que Deus provê. Deus provê e você mantém. Administra, é o mordomo, né? E aí o que acontece? Quando você chega no supermercado, numa padaria, 3 coisas importantes. Primeiro, você precisa, antes de levar o produto para casa, enxergar a data de validade. O que é a data de validade? É um sentimento que talvez você tinha antes e não tem mais.
Você acha que você tá bom? Essa data aí já venceu, hein? Você gostava dessa menina, hoje não gosta mais. Você vai casar com ela, mesmo não Meu gostando? Deus. Cuidado, hein? Essa data aí já tá vencida. Acho que esse produto... E tudo que você come, que a data de validade é ultrapassada, te faz mal. Yeah. Número 2, você precisa olhar o preço desse produto. Você tá disposto a casar com esse cara? Ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de oração, ele não gosta de relacionamento com Deus. Você está disposto a pagar esse preço? Porque às vezes não tem como dividir, hein? Não Yeah. tem como parcelar. Vai ter que pagar. Vixe. Meu Deus. Meu Deus. E terceiro, nunca leve para casa aquilo que as pessoas dizem que parece com você. Nossa, fulano é sua cara, sai desse lugar. Porque nem tudo que parece com você te completa. Meu Quantas Deus. pessoas que casaram errado porque ouviu conselhos errados. Jesus. E um casamento errado é uma vida destruída. Porque você só produz lá fora aquilo que você recebe lá dentro. Vocês estão aí? Às vezes a Amém. mulher fala, não gosta de fazer sexo, então por que casou? Uhum. Porque é uma responsabilidade sua, não é atender o seu desejo, mas é atender o desejo do marido. Yes. Quando Adão e Eva estavam distantes, a serpente aproximou dela. Yeah. Na verdade, não era distância, era o tamanho da brecha que eles deram para o inimigo acessar. Meu Deus. Então, o inimigo, eu vou falar, ele vai pegar, não é a parte mais fraca. Não, a gente acha assim, nossa, o diabo quer te pegar você na parte mais fraca. Conversa fiada. O inimigo quer te pegar na parte mais forte. Yeah. Porque se ele destruir a parte forte, É mais Acabou. fácil. Você não tem mais nem apoio. agradeça a oportunidade. My God. Forte, Maravilha, forte, muito bom. forte. Vamos embora. Na verdade, o pastor acaba de nos dar aqui uma pincelada, né? Geral. Ajudou a pintar o quadro todo, né? Exato. Do não é bom que o homem viva Viva só. só. E o mais interessante é que no meio de toda essa abordagem, não é? Há leis que estão sendo cumpridas, não é? Há propósitos que estão sendo firmados e há ideias que foram começando na mente de Deus e passando para nós. O não é bom que o homem viva só também serve como o princípio da construção da família. Yeah. Ele precisa ter um líder, não é? E a gente nota que Deus, ao começar essa união, já esse não é bom que o homem viva só, vai dar depois ao estabelecimento das tarefas de cada um, né? Boa. Esse é o homem, essa é a mulher, então cada um tem uma posição, um é o líder e o outro a submissa. Na verdade, o que nós precisamos perceber é que o homem é o líder, chefe de família. A mulher é a submissa. Mas a submissão é uma forma de liderança também. Yeah. É uma forma de liderança. Porém, é uma forma de liderança submissa a uma outra autoridade. Porque há uma sequência Forte. de autoridades. Forte. Deus, Adão submisso a Deus, a mulher submissa a Adão. Então, só lideranças é que se submetem. Meu Deus. Cada um na sua esfera de influência. Quer dizer que o homem, quando não se submete a Deus, perde a sua autoridade. Deixa de ser o líder em casa. Ele perde a sua essência. Ok. É mais fácil se perder. Por isso que no processo da criação do homem, Deus insuflou o Espírito Santo. Deu lá o fôlego da vida, ele recebeu, saiu dali, cheio da graça, vai governar a sua família. Por que tem que ter um sopro antes para ele ser marido? Por que tem que ter um sopro de Deus para ele administrar? Entendeu? Essa é uma parte da construção de nós como marido, né? Como chefe de família. Precisamos ter o lado espiritual bem preparado. E a mulher, por que ela acaba sendo uma líder? Porque ela acaba sendo a pessoa mais influente dentro de casa. Ela acaba tomando conta do marido, acaba tomando conta do filho. Ao homem, nós nunca chamamos dono de casa, nós chamamos chefe de família, líder. Mas a mulher enfeita o nome, dona de casa. Uau. Essa é a sua esfera de liderança, porque ela lidera na sua influência. E esses dois, o líder e a submissa, quando se complementam, eles conseguem construir seres humanos saudáveis. Os americanos fizeram uma pesquisa, eles chegaram à conclusão: 90% de todo criminoso de pele negra nos Estados Unidos, criminoso de pele negra, veio de uma família desestruturada. Meu Deus. Houve divórcio, houve separação, ou o pai morreu cedo e a mãe foi mãe solo, e aí acabou.
Veja só. O que a ausência de um pai ou de uma mãe pode criar? Entendeu? O sentimento de solidão, hoje, se nós fazermos um estudo e rastrearmos, está na base de termos muito crimes por aí na sociedade, está na base de termos muitas pessoas psicologicamente doentes, entendeu? Porque quando tu cresces sem o pai ou sem a mãe, há muitos desejos reprimidos. Você vai ver seus filhos crescendo, seus colegas, os pais indo para a escola pegar pai e a mãe, onde é o pai e a mãe? E você quem vai é o tio, você quem vai às vezes é a mãe, nunca é o pai e a mãe. Então você vai crescendo com sentimentos reprimidos. Você pode desenvolver um caráter disfuncional, você pode ser uma pessoa muito invejosa ou uma pessoa muito bondosa. Então, das duas uma, você não tem saída. Ou vai ser muito bom ou vai ser muito mal. Porque você é um ser humano construído na base de uma carência. Ok. Que é fundamental na tua construção como pessoa. Quer dizer, Na construção da tua fazer personalidade. tanto bem para atrair a atenção das pessoas ou fazer tanto mal porque nunca alguém Sim. fez por ti, né? Há dias eu conheci um pastor que me disse assim, pastor, eu tenho um membro que eu acho que o senhor precisa aconselhar ele. Ele sabe que eu sou terapeuta e trabalho na área. Ele falou assim, esse rapaz tem um mau relacionamento com o pai abandonou ele faz muito tempo. E aqui na igreja, ele já está no automático. Ele faz tudo para chamar a atenção das pessoas. Mas todo mundo sabe, já percebemos, chamamos a atenção várias vezes. Se tiver um trabalho que ele não for colocado lá, nomeado lá, ele vai perguntar ao pastor por que ele não contou com ele. Ele, quer dizer, mesmo sem ser rejeitado, ele já se sente Eu não rejeitado. quero servir. Não é só servir, não. Ele carrega uma dor, Yeah. que é a dor da rejeição. Engraçado. Aham. Se você pegar os evangelhos, você já viu aquelas bíblias que a fala de Jesus é marcada? Sim, sim. Em vermelho. Já viram? Já sim. Já. Repara para você ver a fala de Jesus. Os textos todos em negrito, mas a fala dele é destacada. São poucas. São poucas. 3 coisas lindas sobre Jesus. Número 1, as falas eram curtas. Exato. O que queres que eu te faça? Vem, perdoa-se os seus pecados. Falas curtas. Porque o que fica na mente das pessoas são falas curtas. Ontem você falou uma coisa dentro do carro que me marcou. Você falou assim que as pessoas de sucesso, de autoridade nesse país, falam pouco. Exato. Achei isso... E, às vezes, um marido... Ele estava falando aqui, sobre a questão de submissão. Às vezes, um marido perde a submissão da mulher por excesso de fala. Ok. Cara, olha, o excesso rouba os acessos. Ok. Quer dizer, ele está a competir quem é mais mulher em casa. Ou às vezes a mulher perde o marido por excesso de fala. Submissão é a mulher assumir a missão. Submissão é assumir o posto. Mas Paulo foi muito profundo. Embora a gente enaltece muito Paulo, mas eu sou fã de Jesus. As falas de Jesus E Paulo só é Paulo por causa de Jesus, mas deixa para outro dia isso. Mas o que Paulo fala, ele arrebenta, como ele disse assim, maridos, amai vossas mulheres. Sabe por que muitas meninas não casam? Porque elas estão pedindo marido. Marido já é casado. Senhor, me dá um marido. Ué, como assim? Vou ter que tirar um marido? Não. Deus, me dê um homem. Você tá entendendo? Fazer um marido. É isso aí, você entendeu? Não vem pronto, mano. Yeah. Mas vamos lá. Maridos, amai vossas mulheres. Vou mais fundo e encerro aqui. Essa é pesada. Marido, amai vossas mulheres. Mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Moral da história. O homem tem dificuldade de amar. Num relacionamento, quem mais trai? Quem é? É o homem, gente. É o homem. Cientificamente, por pesquisas, quem mais trai é o homem. É o homem. Não tem nenhuma mulher na Bíblia que teve 1000 homens na Bíblia. Yeah. Jesus. Mas teve um homem que, vamos mudar de assunto, que é pesado. Que chegou. Então, porque o homem tem dificuldade de amar. A primeira mulher do homem não é as mulheres da rua. A primeira mulher do homem é a mãe. É a mãe. Se o cara E não daí ele souber não vai amar a construir. mãe e ser fiel à mãe, pode ter certeza que ele não vai ser fiel a ninguém. Então, a dificuldade do homem é amar. E a dificuldade da mulher é submeter. Exato. Então, submissão é uma posição. E amar também é uma posição. Moral da história.
O amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. Uhum. Ele só pode colher a Aquilo que ele colheita da semeia. submissão se ele plantar a semente do amor. Yes. Uma mulher não se rende a um homem que não a ama. Uau. Por isso que a igreja ama Jesus. Yes. Vocês não amam Jesus? Porque ele nos amou primeiro. Yes. Ele mostrou. E amar não tem a ver com palavras. Amar não tem a ver dar presente, porque o amante também dá presente. Amar é ser presente. Meu Amar Deus. é ser presente. Meu Deus. Quando você é presente, você está dando um presente com a sua presença. Meu Deus. Então, muitas mulheres estão casadas, mas estão viúvas. Elas estão E viúvas de um muitos marido casados vivo. estão solteiros. Alguém diz assim, nossa, eu me encalhei, né? A pessoa que não casa. Ele sim. fala que está encalhado. Tá Não, encalhado. não. Você está liberto, meu filho. Encalhado não é quem está solteiro. Encalhado não é quem nunca casou. Encalhado é quem casou errado. Entrou numa Yeah. barca furada e está encalhado. Exatamente. É isso aí. Muito Agradeço a bem. oportunidade. Muito bem. O nosso tempo não nos perdoa. Nós estamos praticamente na reta final. Quero mais uma vez dizer que o Pod Jovem veio com propósito. Este aqui é o nosso lema. E nós queremos que você siga as nossas páginas, nossas redes sociais. Daliano Sardinha no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Siga, porque você vai encontrar esses conteúdos. Aí está o nosso WhatsApp, não é? No rodapé. Por favor, deixa a tua história. Se você também foi impactado com esse ensino, queira partilhar a sua experiência aí. Nós teremos muito gosto em ler nas próximas sessões, ok? Hoje nós provamos mais uma vez que a ciência, ela está a serviço da Bíblia Sagrada. A Bíblia, desde cedo, já anunciou princípios que a ciência só percebeu depois de fazer muitos experimentos. Mais uma vez nós conseguimos perceber que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus se antecipa aos factos. Pois bem, então você que é cientista, você que é estudado, você que é dado à universidade, não precisa se afastar da Bíblia, se afastar de Deus para ser cientista. Você pode caminhar com essas duas coisas e glorificar a Deus através da ciência que você pode tem ser um estudado. missionário disfarçado Ok? de cientista. Exatamente. Você pode ser um missionário disfarçado de cientista. Então, sirva a Deus através da ciência que você tem estudado. Nós estamos na reta final. Vou já passar daqui a pouco a palavra para cada um dos meus convidados tecer um conselho em 1 minuto, baseado ainda na conversa que nós tivemos. Eu quero lhe aconselhar, se você se sentiu tocado por esse trabalho, por esse podcast, então queira nos ajudar a mantê-lo vivo, ok? Está aí as nossas coordenadas, está aí o nosso endereço bancário. Então deixa Deus te usar como você puder, ok? Nós seremos muito gratos. Amém? Então, eu vou passar a palavra aqui aos meus convidados. Quem quer começar, dando 1 minuto. Quando Deus formou Adão, Deus tirou Adão da mente dele e colocou ele para fora, se materializou. Daí Deus foi e tirou a Eva de dentro do Adão. Depois Deus tira Caim e Abel de dentro de Eva. É tirando de dentro para fora. Vai produzindo. Oh my God. Por que ele está fazendo isso? Porque ele falou para as águas: haja peixes, de dentro para fora e houve peixes. Falou para a terra: haja plantas e houve plantas de dentro para fora. Mas engraçado que quando ele foi formar Eva, ele tirou de dentro um pedaço. My God. Por que muitos casamentos dão errado? Porque quando o cara chega no casamento, ele chega inteiro. My God. 1 mais 1 é quanto? 2. 2. E meio mais meio. 1. Oh my God. Por que ele diz? E farei que sejam uma só carne. Sim. Isso. Meio mais meio dá 1. Quando você casa, metade da sua vida você tem que jogar fora. O cara quer trazer a bagagem de solteiro para a vida de casado. Meu Deus. Você tava onde, amor? 00:40. Não, tava com os meus amigos jogando bola. Pois, Tem que deitar você isso. tem que jogar isso aqui fora. Essa matemática não vai Vai dar fechar. certo. Não, Meu não vai. Deus. E outra coisa que para mim é muito profundo Uhum. é que tudo que Deus começa nos pais.
ele dá continuidade nos filhos. Meu Deus. Sabe que criar filhos é uma arte. Que, na verdade, que tem pais que têm habilidade para criar filhos e tem filhos que têm habilidade de criar os pais. Porque quando você nasce, você ganha digital do pé. Mas quando você cresce, você ganha digital da mão. Yes. Por que quando você nasce, você ganha digital do pé? Porque fala da trilha da vida. E por que quando você cresce, você ganha digital da mão? Porque fala da trilha dos feitos. Uau. A digital da mão, você só ganha, não é quando você nasce, é quando você se torna maior de idade. Então ela revela que você é uma pessoa adulta para ter ações próprias. Moral da história. Tem gente que cresceu, mas a digital ainda é do pé. Meu Deus. Sabe, a gente acha que maturidade é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. A maior tragédia de uma moça é casar com uma criança adulta. Quando Deus colocou no Éden, não colocou um casal de meninos, colocou um casal de homem e mulher. Meu Deus. Porque se você coloca um casal de menino no jardim, menino quebra galho. Exato. Deus não te chamou para quebrar galho, te chamou para ser uma árvore frutífera. Então é melhor apressar e levar para casa algo certo. Melhor esperar e levar para casa alguém certo do que apressar e casar com alguém errado. Mas a minha vizinha mais feia do que eu casou. A minha outra vizinha mais estranha do que eu casou. Eu tô ficando pra titia. Fica tranquilo que Deus tem um titio pra vocês. Amém. Uau. Maravilha. Realmente é um momento muito abençoado. Bom, o conselho que eu posso deixar é as pessoas olharem com quem vão se relacionar, ok? Ok. Nós somos igreja e o surgimento da igreja, como a Bíblia diz, ela já foi planejado antes da fundação do mundo. Se Deus vai te dar um parceiro que faz parte dessa caminhada, ele já olhou o futuro, então ele já sabe com quem você vai casar, com quem você vai estar. Então, um dos momentos mais importantes nessa escolha, começando pelo conhecimento da pessoa, né? Porque o conhecimento ele deve ser constante, permanente, né? Porque a Bíblia, quando fala, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí ele prova que o conhecimento ele deve ser instantâneo, constante e permanente, certo? Yes. Então, a gente passa pelo processo do conhecimento da pessoa, conhecer como é que é o seu caráter, como é que ele se relaciona com o seu próximo, mais próximo, que são os seus parentes, seus familiares, da família de origem, porque provavelmente ele vai levar uma parte dessa bagagem para o próximo relacionamento. Ok. Então, não tem como nós termos uma ciência exata, que se ele se comporta assim, vai ser assim. Mas, na questão amorosa, trabalhamos com probabilidades, com avaliações. Por isso que a Bíblia sempre fala da gente ter cuidado de se examinar, certo? Então, eu vou conhecer a pessoa e está sendo eficaz. Eu vou conhecer a pessoa até o ponto de tomar a decisão. Vamos começar. É você realmente essa pessoa. É você realmente a pessoa que eu quero, né? Porque aí já passou no teste do jogo desigual. Eu já avaliei a cultura, eu já avaliei os princípios, eu já avaliei a crença e avaliei a parte prática, o fazer. Não basta ser da igreja, né? Alguém dizia que a igreja nós temos que ter cuidado quando vamos conhecer a pessoa, porque o próprio Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E tem uma moça que diz assim, nós temos que ter cuidado porque a igreja é como um hospital. Nem todos os doentes o remédio causa efeito a 100%. Então, tem algumas pessoas que a palavra de Deus não está entrando para eles. Por isso, essa fase do conhecimento é importante. Entendeu? Grande parte das pessoas se deixa levar pela paixão. Meu Deus. A paixão é muito perigosa. Porque, apesar de ela ser uma fase embrionária daquilo que vai se chamar amor, a paixão confunde muito pela violência como ela acontece. Entendeu? Então, e a paixão, ela corrompe os sentidos. Para que você tenha ideia, os cientistas fizeram uma pesquisa, botaram para uma pessoa cheia de cocaína, drogada, avaliar a flutuação dos circuitos neurais e botaram uma pessoa apaixonada. Os circuitos neurais flutuam do mesmo jeito. Meu Deus. Imagina. Então, toda vez, diz sempre o pastor Silas Malafaia fala muito sobre isso, toda vez que um ser humano se deixa levar pela paixão, a probabilidade de cometer erros é muito grande.
A paixão precisa ser acompanhada por quê? Pelo juízo, pela maturidade, pelo um pensamento crítico, por uma avaliação que seja uma avaliação honesta, sincera. Porque um vigarista pode te fazer apaixonar. Yeah. E você vê que esse homem é da minha vida. E quando vai acontecer o que o pastor falou. Não começou pela negociação, começou pela cama, depois vai ter que voltar na mesa das negociações, do planejamento. Fica mais Então, difícil. a gente precisa, num momento que está querendo gostar de alguém, querendo amar, dizer às emoções assim, emoções, tudo bem, eu estou precisando e eu estou gostando, mas calma aí. O que fala a Bíblia em São João, capítulo 14, 15 e 16? Jesus disse que ele rogará ao Pai e vai mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Então, esse processo de conhecimento não pode ser liderado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Tem que ser liderado pelo Espírito Santo. Porque ele conhece toda a verdade. Yes. Não há necessidade das pessoas cristãs cometerem os erros que cometem. Hoje, é muito escandaloso, jovens cristãos, até pessoas adultas, quando vão tentar encontrar alguém para casar, erra muito, fica com uma, depois outra, depois é essa. Por quê? Se deixam levar pelas emoções. Não deixam o senhorio de Cristo tomar conta. Não deixa que todo o entendimento seja levado cativo a obedecer a Cristo. Toda pessoa, todo jovem, que na hora que estiver conhecendo alguém, deixar que o Espírito Santo lidere o processo e deixar toda a mente ser cativa ao conhecimento de Cristo, vai ter sucesso. My God. Vai realmente chegar ao casamento com a pessoa certa. É uma viagem ter esses dois monges aqui, esses dois sábios falando para esses dois ouvidos que eu tenho. Eu viajo e depois já não quero mais terminar o programa, mas nós precisamos terminar. Eu quero que você absorva bem, assista de forma repetida esses conteúdos que nós ouvimos aqui, aplique para a sua vida, porque ele será benéfico para o resto da tua vida. Você, mais do que não estar só, precisa estar bem acompanhado. Você precisa escolher bem. Você recebeu aqui chaves nos últimos minutos para fazer bem essa escolha. Queria falar algo. Sim, sim. Para encerrar, não, é sério. Ele fica rindo. Eu falei mais cedo que não existe espaço para solidão no relacionamento profundo entre você e Deus. E quando Deus está ausente, a maior das solidões é quando você se sente só no meio de muita gente. Meu Deus. Tá cheio de pastores sem amigos. Tá cheio de cantores e pregadores sem amigos. Meu Deus. E a gente acha que uma aliança no dedo da outra pessoa quer dizer companheirismo. Não é. Talvez o maior rival está dormindo do seu lado. Meu Deus. E Jesus disse, estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Está falando de casamento. Ei, você não está aqui. Então, que Deus venha mudar a realidade da igreja, porque a igreja precisa refletir essa harmonia no mundo. Amém. Meu Deus. E eu estou falando aqui pro pessoal da África, mas também acredito que esse vídeo vai chegar no Brasil. Eu creio que Deus ainda há de reconfigurar homens de justiça nesse país. Amém. Glória Porque a Deus. lá no Brasil, a imagem da África que chega não é a imagem que eu estou enxergando aqui agora. Não é. Porque, volta a falar, querem fazer pódio usando a miserabilidade de outras pessoas, ao invés de expor a glória de Deus, ao invés de expor os feitos de Deus. Estão mostrando a parte ruim. Eu preciso mostrar as digitais de Deus na África. Meu Deus. Quem ele está curando, quem ele está levantando. Deus. E eu creio que como Deus levantou os negros escravos aqui da África, que não foi só para construir país, mas foi para criar conexões. Deus vai levantar novamente o continente africano, que através das conexões antigas vai tocar os países, a América do Sul, a Europa, então a Oceania, enfim. Recebemos. É um novo tempo para a África. The name of Jesus Christ. Isso é O nosso reverendo, Dr. Ismael, ele é uma dessas pessoas. Acredite. Deus tem levantado e extraordinariamente. Nunca houve coisa igual em nosso país. Se prepare. Uma pessoa levantada a tal ponto que ele conectou o mundo
a Angola. Aquele Amém. ali é muito forte. Amém. Conectou Quando você o não sabe mundo. onde é a porta. A Angola conectou o Você mundo a tenta Luanda, acessar conectou lugares pessoas e conectou a Então, sua igreja. isso é muito Então, forte. é algo que realmente Muito forte. toca-nos a todos. Muito Amém. forte. Obrigado, gente. Então fica aqui a dica e olha que é um estrangeiro falando disso. É. Né? Um estrangeiro que chegou aqui, tomou acesso à nossa realidade e percebeu que as coisas não estão a ser bem ditas lá fora, né? Não está tudo errado aqui dentro. Tem coisa boa aqui, nós precisamos de falar disso. E aqui fica o conselho, você que é angolano, você que é filho dessa terra, saiba falar da tua terra onde você vai. Então, estamos felizes e estamos a dar por encerrado essa sessão. Te peço, partilhe ao máximo esse conteúdo, siga nossas páginas, convide os teus amigos a seguir e abençoe deste modo a vida de outras pessoas. Mande a tua história neste WhatsApp que está aqui no rodapé, ok? E nós vamos estar muito felizes em partilhar essa história. E mais do que isso também, se você tiver algum tema que queira sugerir ou alguma pessoa queira sugerir para falar aqui no nosso pod jovem, ela será bem-vinda e o nome do Senhor será glorificado. Pod jovem, viemos para um propósito. Tchau! Pod Jovem. Viemos para